Agora, você pega empresas, por exemplo, que têm desprezo pelo consumidor. Essa é a verdade. Tanto a Costa quanto a MSC tratam o consumidor brasileiro como gado. Isso é a relação deles com por exemplo, eu particularmente acho que o responsável pela parte de passageiros da MSC é um estelionatário nato. Ele deve ter sido recrutado em alguma prisão, ou italiana ou brasileira. Porque todo mundo lembra que os cruzeiros foram cancelados no início desse ano, e eles disseram que iriam dar o mesmo cruzeiro, a mesma cabine para todo mundo, sem cobrar nada, e estão querendo cobrar taxa de todo mundo, estão mudando para quarto de categoria inferior. A MSC é estelionatária, não é uma empresa séria. Não é à toa que manda fazer um navio enorme atrás do outro, né? Porque está roubando os outros. Mas o principal é uma pergunta: por que as empresas, as maiores empresas de cruzeiro do mundo, não vêm para cá? A Norwegian, a Royal Caribbean vinha e parou de vir. Por quê? Por causa da forma como foi tratada pela administradora do porto. Não foi o Concais o problema, foi a Santos Port Authority. E aí, num ponto, Rogério Santos, prefeito de Santos, tem razão. E, infelizmente, não tem o apoio do prefeito do Guarujá e do prefeito de Cubatão, porque o porto trabalha nessas 3 cidades, de pressionar, porque perderam o poder, quando tiraram do CAP poder deliberativo e passou a ser só consultivo, tudo ideia do seu Paulo Guedes, o vendedor de diploma, e fizeram com que esta atividade não tivesse mais participação política dos prefeitos. Porque é lógico, Adalto, que quando você traz outras companhias com um outro valor, e quem viaja, por exemplo, na Royal Caribbean e na Norwegian, não é o cara que viaja de Costa Cruzeiro, é o cara que pode trazer muito mais valor agregado quando está aqui, inclusive estrangeiros. E essas companhias deviam ser foco de uma campanha maciça. Associação comercial, prefeituras, aquele birô de Santos, que eu nunca mais ouvi falar dele. Isso tinha que ser buscado. Por quê? Você tem que buscar o que pode te agregar o maior valor possível, com o menor custo possível. Por quê? Porque não são 5 mil passageiros. Num navio da Royal você vai colocar 2. Só que são 2 mil que tem uma capacidade financeira de consumo que é 10 vezes maior do que os 5 mil que estão no navio da MSC. Por que será que a gente não avança? Não tem um planejamento? Por que, por exemplo, a Secretaria de Turismo em Santos é sempre aquela que primeiro você coloca na hora de negociar com o partido que te apoiou, ao invés de ter uma pessoa especializada que vá pensar aquilo de uma forma profissional?